16. Na universidade, a administração do campus. Cada visita aos departamentos expandia-nos a compreensão sobre a complexidade do projeto Alvorada Celeste. Seguramente, um projeto de tal magnitude exigiria planejamento e disciplina para lograr seus excelsos objetivos de contribuição com a abertura consciencial planetária. Nossa próxima parada seria a universidade, especialmente instalada dentro do complexo. Nosso instrutor Omani tratou de generosamente nos elucidar a seu respeito enquanto nos dirigíamos ao local. Espero que estejam desfrutando de nosso passeio, disse Omani. Nos deslocamos agora rumo à universidade estrangeira, especialmente instalada em nosso complexo com o objetivo de capacitar nossos hóspedes em sua prévia descida à densidade. Em nosso campus, poderão penetrar aspectos da cultura dos povos terrestres, sua história evolutiva, seu avanço tecnocientífico, sua evolução biológica e, sumariamente, seu avanço ético-moral, examinando as principais mazelas a assolarem nosso povo. Considerem, portanto, tal universidade como um ensino preparatório para tais irmãos. É aqui que se graduam rumo à célebre jornada no corpo físico. Além do ensino básico, focado em conhecimentos gerais, possuímos ainda núcleos de graduação específica para aqueles que adentrarão a carne em profissões pré-estabelecidas, colhendo aqui, portanto, o ensejo de se prepararem para tais labores. Em linhas gerais, é isso que lhes adianto. No mais, tomaremos informações extras no recinto, finalizou Omani cordialmente. Enquanto planávamos sobre o complexo Alvorada Celeste, contemplava-lhe a rara beleza e vastidão. Figurava, à medida que nos aproximávamos, que a memorável universidade ocupava a parte central do formato ferradura do complexo, abrangendo generosa extensão de área. Ao longe lembrava-me as belas universidades da Terra, compostas por uma miríade de edifícios a perfazerem os diversos núcleos de conhecimento, todavia em versão notoriamente melhorada. Espraiando-se sobre a amplidão, divisava as formas curvilíneas e sinuosas das edificações a compô-lo, como se a valorosos escultores fosse dada a incumbência de lapidar requintadas obras em forma de edificação. Os tons claros e o verde abundavam por onde olhássemos. Imensas árvores formavam bolsões de vegetação, como pequenas matas refrescantes a se intercalarem por entre os prédios. Dada a amplitude do espaço, ao longe podíamos avistar um caudaloso lago natural de águas translúcidas, calmamente assentado ao centro dos múltiplos edifícios, refletindo a luz solar fulgurante e o azul do céu infindo em suas águas. Certamente nos acercávamos dos mais belos espaços do complexo Alvorada Celeste. Percebendo-nos o encanto e o olhar atento à paisagem, Omani, em tom leve e descontraído, expressou-se. Conforme notam, nossa universidade é ampla e aberta, e desde já a adentramos, sem divisar ao certo o limite de suas fronteiras com o restante do complexo. Identificam os diversos prédios a compô-lo, que em verdade são blocos de ensino, cada qual com seu fim. Vamos até a administração do campus, onde colaboradores dedicados nos instruirão acerca das minúcias de cada bloco e suas respectivas funções. Desembarcamos em um admirável edifício, uma graciosa escultura a enternecer-nos os olhos. Sua forma mesclava linhas curvas suaves com elementos agudos e puntiformes, a lembrar-nos a coroa de uma realeza. Ingressamos à ambiência e, projetadas em suas paredes, divisávamos imagens vivas de nosso planeta, com seus povos, cultura, aglomerados urbanos, fauna, flora, entre outros. Outros sim, equipamentos que lembravam cilindros de luz projetavam diversas formas holográficas, tridimensionais e animadas, representando a vida em nosso orbe com suas diversas nuances. Desde humanos a animais, representavam também a natureza com sua beatitude em forma de oceanos, cachoeiras, desertos e montanhas. Quanto esplendor! A musicalidade ambiente incitava-nos a emoções pacíficas e enternecedoras, convidando-nos a uma profunda imersão na tocante atmosfera. Certamente, tal edifício era a porta de entrada dos imigrantes à universidade, transmitindo-lhes o tema Planeta Terra de maneira singular. Só então me apercebi do quão abençoada e magnífica era nossa morada. Esfera azul, cuidadosamente desenhada pelo excelso Criador, cintilando por sobre a imensidão dos cosmos.
Conforme caminhávamos pelo vasto salão, acercávamo-nos da recepção administrativa, onde um grupo de adoráveis senhoras nos aguardava. Sabiam que éramos visitantes da universidade. Omani simpaticamente tratou de introduzir nossa interação. "Saudações, companheiras!" exclamou Omani. "Venho em comitiva de estudo para visitar as instalações de nossa universidade. Desde outras oportunidades, conheço-lhes a solicitude e afabilidade em conduzir-nos ao passeio. Espero não tomar demasiado tempo nessa ocasião", concluiu nosso instrutor. As belas senhoras sorriam gentilmente. Visivelmente, alegravam-se em bem recepcionar os alunos e visitantes da bela universidade. Uma delas destacou-se do grupo, vindo apresentar-se. "Será imenso prazer, Omani, conduzi-los por nossas instalações. Chamo-me Virna e estou pronta para levá-los em visitação aos nossos principais edifícios", ponderou Virna. "Ótimo! Nossos irmãos estão muito impressionados com toda a beleza do campus. Anseiam compreender o funcionamento do mesmo", redarguiu Omani. "Certamente, tomaremos o veículo da universidade para tanto, mas antes iniciaremos nossa visitação aqui mesmo em nosso centro administrativo institucional. O que acham?" perguntou nossa irmã Virna. "Comecemos desde já", disse-lhes Omani prontamente. Virna posicionou-se à frente de nossa comitiva e iniciou as explicações detalhadas a respeito da organização da universidade. "Conscientizem-se de que a Universidade de Alvorada Celeste objetiva bem preparar os imigrantes para o mergulho na carne, tendo em vista que estagiam em nosso planeta em missão de auxílio ao nosso povo. Faz-se necessário que conheçam as peculiaridades de nosso presente estágio evolutivo, como, por exemplo, os costumes das principais culturas instauradas no globo, os sistemas socioeconômicos presentes, os sistemas políticos, os principais conflitos a assolarem as massas, entre outros. Faz ainda necessário que se aprofundem no atual panorama consciencial humano, enxergando nossa compreensão a respeito da criação, como, por exemplo, que gradação de virtudes já possuímos, como a fé, a fraternidade, a humildade, que enfermidades morais nos acometem, como o personalismo, a vaidade, o materialismo, o orgulho e ainda os desequilíbrios psicológicos prementes que massivamente afligem o homem moderno, como a depressão, a ansiedade, as crises psíquicas de toda sorte. Todos esses aspectos são cruciais para que a alma estrangeira encarnante se familiarize com a ambiência que encontrará doravante. É imprescindível relembrarmos que tais irmãos advêm de esferas estabilizadas nesses diversos aspectos. Em seus mundos reina a paz, a comunhão com o divino e a fraternidade. Os sistemas sociopolíticos refletem os sublimes valores. Deste modo, não experimentam as mazelas que ora afligem a terra. Torna-se, portanto, imperativa tal ambientação como reconhecimento do terreno que adentram. Diante disso, mediante a assistência das consciências superiores, foi estruturada a universidade, visando preencher essas lacunas de conhecimento. Mostrarei-lhes em maquete virtual tridimensional a organização de nosso campus. Aproximem-se, disse-nos Virna atenciosamente. Nossa companheira conduziu-nos ao centro da recepção, ativando uma projeção virtual à nossa frente. Ali, contemplávamos todo o campus, em proporções reduzidas. Ela tomou novamente a palavra, explicando-nos a função de cada bloco. Observem, localizamo-nos ao centro da forma ferradura do complexo Alvorada Celeste. A universidade foi projetada ao entorno de um imenso lago de águas cristalinas e calmas. Radialmente ao corpo aquoso, espraiam-se as variadas edificações. E, ao centro do imenso círculo, está a sede administrativa, onde nos encontramos. Avaliem que há uma setorização bem organizada nesses blocos. De um lado do lago, observamos os edifícios destinados ao ensino básico e genérico. Do outro, os centros de graduação profissional especializados. No primeiro, teremos os edifícios destinados ao estudo das ciências humanas terrestres. Nesses blocos, o aluno tomará conhecimento de todo o nosso panorama evolutivo, desde o homem primitivo ao surgimento das primeiras civilizações, desaguando no homem civilizado e moderno, explicando a evolução de nossa economia, de nossa organização político-social, a formação cultural das diversas nações,
além de todas as guerras e conflitos que afligiram os povos desde o passado remoto, compreendendo a partir disso a formação do homem atual e seus atuais dilemas. Encontraremos ainda edifícios voltados ao ensino das ciências naturais, nas quais lhes será apresentada a formação da Terra enquanto planeta, elucidando-lhes aspectos geológicos, fenômenos climáticos, entre outros. Além disso, verificarão a evolução da vida vegetal, da vida animal, até a culminância no presente corpo biológico humano. Tratarão certamente de conhecer melhor a máquina física que habitarão, aprofundando-se nos diversos sistemas a compor o corpo biológico humano, entendendo como seus corpos sutis ligar-se-ão aos futuros corpos densos. Há ainda edifícios específicos voltados ao estudo da evolução consciencial em nosso planeta. Nesses espaços, tomarão conhecimento do projeto cósmico da Terra enquanto ambiente para a evolução da centelha divina, elucidando-os, em sua fase primeva, quanto à chegada de almas mais embrutecidas a encarnar o homem das cavernas. A partir daí, observarão o advento de almas cada vez mais graduadas em conhecimento e moralidade, originárias de outros orbes, a promover o progresso humano no âmbito da espiritualidade e filosofia. Será traçada a linha evolutiva do espírito do homem. Nesse sentido, conhecerão peças-chave como Jesus, Buda, Krishna, Maomé, entre outros mestres, que aqui encarnaram com vistas a promover a abertura da consciência humana rumo ao divino nos diversos povos, ensinando-lhe o amor e a fé. Assim, entrarão em contato com as principais correntes filosóficas e religiosas de nosso planeta, como o cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo. Tal segmento de estudo é dos primordiais, dado que vislumbrarão nosso atual painel consciencial, ainda marcado pelo materialismo exacerbado, pelo egoísmo vil e pela satisfação imediata das sensações mais rasteiras. Eis o cárcere do homem moderno, a insuflar guerras e dissensões por sobre a face planetária. Observaremos também blocos destinados ao estudo da evolução tecnocientífica da humanidade. Nesses, o aluno poderá compreender como o homem alijou-se da pedra lascada, lançando-se aos altiplanos da atmosfera, dominando a tecnologia aeroespacial hoje em dia. Tomará conta dos principais atores dessa ascensão científica a propelir avanços na astronomia, na física, na química, entre outros campos da ciência, modernizando nossos meios de transporte, comunicação e moradia. Contactarão, assim, a contribuição de Einstein, Tesla, Thomas Edison, Galileu, entre outros tantos ícones do conhecimento humano. Por fim, notaremos edifícios voltados à expressão artística do homem, campo digno de atenção, pois toca o manancial criativo da alma, cuja expansão e desenvolvimento faz-se premente em todos nós. Contemplarão, assim, a evolução da arte rupestre até os quadros de Picasso e Monet, passando ainda pelos veneráveis escultores como Michelangelo e Rodin, e desaguando, por fim, nos gênios da música como Mozart, Beethoven, Bach. Contactarão também as principais obras literárias a varrerem o globo, por denotarem a expressão da emoção humana em sua mais pura essência. Nesse âmbito, citaremos Shakespeare e Dante Alighieri. Todos os espíritos geniosos que elevaram a expressão artística e cultural humana a patamares inimagináveis serão lembrados nesses estudos. Notamos, assim, estimados companheiros, que muito há a ser visto. Nossos alunos passarão por uma imersão em nossos aspectos culturais, científicos, emocionais e psicológicos, absorvendo ao máximo informações sobre nosso modo de ser e pensar. Devo ainda mostrar-lhes, à outra margem do lago, os edifícios voltados ao ensino específico. Pois bem, é preciso entendermos que nossos peregrinos ocuparão funções predefinidas junto à humanidade terrestre. Serão profissionais a atuarem em seus meios e promoverem a expansão de tais áreas. Deste modo, estabelecemos um vínculo com o departamento de encarnação. Conforme a alma se introduz em tal departamento, passando a definir mais claramente sua missão junto aos homens, pode ela participar dos cursos de formação específica em nosso campus. Assim, ministramos cursos voltados às áreas das ciências biológicas, das ciências exatas, como engenharias, da química, da física e tecnologia,
das ciências geológicas e naturais, dos estudos sociopolíticos, do direito ou, ainda, voltados à expansão e modernização da filosofia, religião e psicologia humanas, sem esquecer também do campo artístico, como a música, a literatura, entre outros. Deste modo, nossos alunos colhem aqui a vanguarda do conhecimento disponível para o avanço da fisicalidade, com o qual podem efetivamente contribuir a posteriori em sua empreitada terrena. Enfim, dessa maneira está estabelecida a estrutura operacional de nosso campus. Espero não ter me delongado nas explanações. Concluiu Virna de modo cortês. As explicações de Virna foram sobremaneira detalhadas, aclarando-nos a compreensão a respeito da organização universitária. Tratava-se de um projeto complexo e bem pensado, que possibilitava aos nossos hóspedes a fruição dos recursos necessários para uma exitosa encarnação junto aos homens, compreendendo melhor seu modo de ser, pensar e agir, bem como seus conflitos íntimos, seus atavismos a expressões inferiores e zonas carentes de iluminação, para uma mais célere abertura consciencial. Enquanto refletíamos sobre sua exposição, Virna tratou de conduzir-nos mais adiante, ainda no centro administrativo, como se quisesse nos explicar a função daquele estabelecimento. Falta, ainda, elucidar-lhes quanto ao nosso edifício administrativo. Aqui estão alocados os reitores do campus, responsáveis por dirigir cada bloco de edificações que lhes descrevi, desde o ensino básico ao especializado. Tais colegas são abnegados colaboradores de nossa cidade renascer, portadores de amplo domínio nessas atribuições. Muitos atuaram no meio acadêmico quando encarnados, sendo professores, pesquisadores e amantes do conhecimento. Temos também, nesses encargos, filósofos e religiosos que se ligaram vivamente ao estudo da alma humana e à sua conexão com o Criador, ocupando aqui as funções relativas a isso. Todos coordenam um corpo docente igualmente dedicado e preparado para instruir nossos irmãos de alhures. Nossos reitores vivem em constante contato com as consciências superiores que orientam nosso projeto, a fim de sintonizarem suas demandas e refleti-las aqui. Sabemos que nosso orbe está em evolução contínua, alterando de tempos em tempos o panorama do conhecimento global. Assim, sempre há novas necessidades a serem fomentadas de nossa parte, com vistas a promover o progresso intelectual e moral da humanidade. Quanto aos professores, ficam instalados junto aos blocos de estudo, possuindo seus espaços reservados por ali, onde, em consonância com as diretrizes dos reitores, preparam e ministram suas aulas. Percebam que nosso edifício foi projetado com vistas a bem receber nossos peregrinos. Trazemos a terra como temática principal do edifício. Por isso, exibimos apresentações dos povos, de nossa natureza exuberante, de nossos animais. Afinal, esse é o primeiro contato dos alunos com a universidade. Aqui são recepcionados e fazemos uma apresentação semelhante a essa que dispomos a vocês. A vida universitária de nossos calouros é sobremaneira empolgante. Periodicamente podem participar de simpósios e excursões com vistas a expandir suas experiências, principalmente para aqueles que já venceram a etapa da equalização energética, possuindo estabilidade fluídica para deixarem nossa abóbada protetiva nesses passeios. Cada departamento encarrega-se de organizar visitas a outras cidades astrais, contando com o auxílio do setor de incursões à crosta, alocado no departamento de encarnação. Temos, assim, variados grupos a visitar hospitais no astral inferior, objetivando estudar as principais enfermidades morais do homem, que tantas vezes promovem perturbação e loucura. Quantos ainda não ingressam nos conturbados centros urbanos da fisicalidade, com vistas a examinar o modo de vida da sociedade contemporânea, investigando sua relação com o trabalho, seus elos afetivos familiares, os hábitos mentais e emocionais predominantes, sua experiência religiosa, entre outros aspectos. Outros dedicam-se a sondar o clima mental das zonas de conflito armado da crosta com fins de pesquisa e mesmo acompanhar trabalhos de resgate e auxílio em tais localidades. Os pesquisadores e aprendizes de nosso plano imergem-se também nos avançados centros de pesquisa e tecnologia terrenos para acompanhar a vanguarda das conquistas científicas e observar o modus operandi das equipes extrafísicas em tais ambientes. Não passam despercebidas ainda as zonas de sofrimento do astral inferior,
importante objeto de exame de alguns núcleos de pesquisa, pois podem monitorar de perto os mecanismos de assistência aos irmãos em sofrimento, estudando formas de otimizar tais atendimentos. Experimentam, assim, nossos aprendizes, o laboratório vivo da coletividade terrestre, granjeando de antemão informações cruciais para sua bem-sucedida experiência na densidade, finalizou Virna. Percebíamos a alegria imanente nas palavras de nossa guia. Virna trazia brilho e amor ao falar da universidade e seus processos. Certamente era uma trabalhadora abnegada a cumprir esmeradamente seus deveres, não significando tal trabalho qualquer fardo para sua alma. E assim prosseguiu. Pois bem, irmãos, imagino ter tomado muito tempo de vocês com minhas explanações. Abandonemos a teoria e adentremos a prática. Vamos verificar tudo pessoalmente a partir de agora. Contamos na universidade com um sistema de transporte interno, por onde circulam veículos coletivos que conduzem os estudantes entre os blocos. Aqueles que desejem podem contactar veículos individuais menores, através de tecnologia específica aqui presente. Assim, podem deslocar-se pelo campus, também por todo um complexo Alvorada Celeste livremente. Conforme já devem compreender em Renascer, nossos meios de transporte pertencem à cidade e estão a serviço de todos, finalizou Virna.